Amores, olha eu aqui de volta. Continuando a falar sobre a Revolução Francesa, nós vimos na última videoaula a primeira fase da Revolução, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, que fez uma série de alterações na estrutura social, na estrutura política da França e também criou, elaborou uma Constituição para a França. Essa Constituição dá início à segunda fase, que é a fase da monarquia constitucional. Então a França continuava tendo um rei, que era o mesmo Luís XVI, mas esse Luís XVI estava obrigado a respeitar uma constituição. O Luís XVI iria ocupar o poder executivo, aquele que executa as leis, enquanto o poder legislativo, os deputados, seriam escolhidos através do voto, o voto censitário, o voto através de renda, e o poder judiciário seria exercido pelos juízes. É claro que Luís XVI não gostou nem um pouquinho disso, Ele tinha um poder ilimitado antes, ele fazia o que queria, e nessa segunda fase da Revolução ele passa a ter o seu poder limitado por uma Constituição. O Luís XVI se associou a outros países europeus que tinham medo de que a Revolução se espalhasse, principalmente a Prússia e a Áustria, e passou a organizar uma conspiração contra a Revolução Francesa. O Luís XVI, inclusive, fugiu da França, com a família dele, de forma disfarçada. Eles tentaram fugir, mas foram capturados e presos. Foram descobertos documentos que levavam Luís XVI a participar de uma conspiração contra a Revolução, e diante disso Luís XVI perdeu o trono e uma república foi proclamada na França. Essa república, gente, possuía uma assembleia dividida em 3 grupos. Essa república dá início à terceira fase. Essa terceira fase é chamada de Convenção Nacional, República ou Fase do Terror, porque foi a fase mais violenta, mais radical da Revolução Francesa. Então, como eu estava falando para vocês, essa Assembleia Republicana era formada por 3 grupos. Os girondinos, que era a alta burguesia, a burguesia mais rica. Esses girondinos defendiam que a Revolução já tinha atingido, todos os seus objetivos. Eles defendiam que não houvesse uma radicalização da Revolução. Os girondinos se sentavam à direita na Assembleia, por isso eram chamados de grupo de direita. Os jacobinos, que eram formados pela média e baixa burguesia, e também os sans-culottes, os trabalhadores urbanos, se sentavam à esquerda na Assembleia, por isso eram chamados de grupo de esquerda. E esses jacobinos eram muito mais radicais. Eles acreditavam que a Revolução deveria continuar, deveria, inclusive, ser cada vez mais radical e contar com cada vez mais participação popular. E havia a planície, que geralmente era a média burguesia, que eram aqueles que ficavam em cima do muro, Era o grupo de centro. Eram aqueles que ora se posicionavam a favor dos girondinos, ora se posicionavam a favor dos jacobinos. Luís XVI foi julgado e foi condenado à morte. Ele foi o primeiro a ser morto na guilhotina, um tipo de instrumento que vai se tornar muito utilizado, muito popular nessa terceira fase da Revolução Francesa. Nessa terceira fase, muitas medidas populares foram tomadas. Por exemplo, a lei do preço máximo, que foi uma lei que estabeleceu a fixação do preço dos alimentos. Isso agradou muito a população mais pobre. Também escolas públicas foram criadas. As colônias francesas deixaram de ter escravidão, Então, os pântanos também foram drenados. Muitas novidades foram inseridas no campo. Então, foi uma fase onde medidas populares foram tomadas e isso, de fato, agradou muito a população. Alguns órgãos foram criados, como o Comitê de Salvação Pública, que tinha como objetivo assegurar a continuidade da Revolução e evitar invasões estrangeiras. Muitos países estavam se organizando,
a Prússia, a Áustria, a Inglaterra, para tentar acabar com a Revolução Francesa. E também foi criado o Tribunal Revolucionário, que tinha como objetivo julgar e condenar os adversários da Revolução Francesa, aqueles que fossem contra o governo revolucionário. Então, essa terceira fase, desde o início, foi uma fase muito radical, com um grande número de mortes, mas tudo isso piora com o assassinato de Marat. Marat era um líder dos jacobinos, era um líder, né, dos sans-culottes, e ele foi assassinado por uma girondina. Esse assassinato de Marat faz com que as perseguições se tornem ainda mais comuns e qualquer pessoa que criticasse o regime, que criticasse a Revolução Francesa, era condenado à morte. Inclusive, muitas pessoas que participaram da Revolução, né, muitos jacobinos que eram liderança do movimento, são julgados e condenados. Um exemplo disso é Danton. E o grande líder, né, dessa terceira fase foi Robespierre. Robespierre, que era desde o início o líder dos jacobinos, estabeleceu medidas muito radicais, matando um grande número de pessoas. Inclusive, chega um momento que Robespierre, que era tão amado, tão venerado, deixa de receber apoio do povo. Por quê? Porque a França estava numa situação de dificuldade econômica, os outros países haviam abandonado a França, né? Nenhum outro país queria fazer comércio com a França. E, além disso, o número de mortes, o número de pessoas perseguidas era muito alto, muito grande. Então, Robespierre perdeu um grande apoio popular. Foi aí que os girondinos, né, a alta burguesia, aproveitaram essa crise de popularidade de Robespierre, aproveitaram a insatisfação do povo e deram um golpe, né? Um golpe que dá início à quarta e última fase da Revolução Francesa, que é o Diretório. Robespierre foi julgado e foi condenado à morte. Morreu através do uso da guilhotina. Então, ele, né, acabou provando do seu próprio veneno, né? Então, Robespierre morre, é assassinado na guilhotina, colocando fim na terceira fase da Revolução e dando início, como eu falei para vocês, ao Diretório. O Diretório instituiu um governo essencialmente burguês. Quem passa a mandar na França é a alta burguesia, certo? Então, os girondinos retomam o poder, o voto volta a ser censitário, né, através de renda, a escravidão nas colônias é restabelecida. Então, a gente consegue enxergar que aquele governo popular lá da terceira fase realmente chegou ao fim e a alta burguesia conduz a Revolução Francesa. Só que esse diretório, que era comandado, né, por 5 pessoas que exerciam o poder executivo, não tinha apoio do povo, sofria grande oposição dos jacobinos, dos monarquistas e ainda as constantes ameaças de invasões por parte das potências estrangeiras. Foi aí que os girondinos pensaram que havia, naquele momento, a necessidade de pôr fim à revolução. Só que essa revolução precisava acabar concretizando os interesses dos girondinos, da alta burguesia. Foi aí que esses girondinos escolheram uma figura, o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte era general do exército francês, era uma pessoa que tinha um grande carisma, uma grande simpatia, e ele possuía a capacidade de agradar a alta burguesia e também de agradar a população mais pobre. Então, Napoleão, né, serviu de instrumento para concretizar os interesses da alta burguesia e, ao mesmo tempo, deixar o povo satisfeito. Foi aí que Napoleão deu um golpe, né, o chamado golpe do 18 Brumário, colocando fim à Revolução Francesa e iniciando, né, uma nova etapa da história da França que nós vamos estudar em breve, que foi a Era Napoleônica, certo? Amores, muito obrigada pela atenção de vocês. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchauzinho.